Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E como sempre, nós gostamos de informar no início, esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aqueles que quiserem assistir este participar ao vivo desse estudo, só entrar lá no nosso site, www.senhor.org.br, encontrarão lá o caminho lá para solicitar e receber aí o link do estudo via WhatsApp e poderá participar conosco ao vivo. Bem como também lá terá acesso às playlists desses estudos anteriores, do estudo do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, bem como uma gama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos na parte primeira, no capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos entrar hoje no princípio vital. Vamos ver aí os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. E aí o Kardec começa colocando aí uma definição, uma classificação aí do que seriam os seres orgânicos e inorgânicos, né, para ficar mais fácil da gente entender. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntimas, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade e de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, o ar, etc. Acho que aí fica bem claro, né? Só para nós entendermos do que nós estamos falando, né? O Kardec faz uma pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 52. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa, né? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Na 64, vimos que o espírito e a matéria são os dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio.
O Kardec faz uma questão número A sobre essa pergunta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Faz uma afirmação, né? Isso é consequência do que dissemos. Eles respondem. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário. É o elo existente entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ele o recebe, não o dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? Pergunta, né? A união dos dois seres é necessária para produzir a vida. Kardec faz a questão lá. Poder-se a dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Aí o Kardec comenta. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. A 68, outro título, A Vida e a Morte. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aí o Kardec comenta. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal. O princípio da vida e da atividade o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida.
e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns aos outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso, que sofreu um choque por acidente e no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. O fenômeno elétrico, porém, não se produz senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poderia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado da inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas. O aparelho elétrico nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então, hoje, na época de Kardec, era mais raro, né? Mas hoje nós temos bem claro isso com a gama de aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos que temos, através das baterias, né? Então, a gente pode ver aí, quando a gente liga um liquidificador, uma máquina de lavar, ela está parada. Mas aí, vamos dizer assim, entrando a eletricidade, faz com que ela funcione. E você desligou, ela para, bem nesse sentido que ele está querendo dizer. E se uma máquina, se um equipamento, um aparelho qualquer, ele sofre alguma avaria, né, digamos assim, ele para de funcionar porque, mesmo tendo energia suficiente na bateria ou numa corrente elétrica, chega ali ele não tem condições de funcionar porque está avariado algum componente. E assim ele compara com o corpo, né? Que nós também temos essa fonte de energia que, se ela seja interrompida por alguma coisa qualquer aí do nosso órgão, o nosso corpo causa a morte, né? E ele continua, ó. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que a contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Outro tema agora, que Kardec coloca aqui, inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário que o espírito se una à matéria analisada para intelectualizá-la. Sabe que estudando isso recentemente, eu estava comparando isso com os nossos computadores, né? Então você pode ligar o computador, ele vai funcionar tudo ali, mas ele não vai processar nada, ele precisa de um acesso a uma memória. E a memória você pode botar um pendrive lá, hoje tem essas memórias em drives aí que você puxa, né? Que é das nuvens. Aí você vai puxar, a memória está ali, mas uma coisa não tem nada a ver com isso, não é a ligação elétrica, a bateria que vai dar a memória, ela é uma outra coisa à parte. E assim, comparando grossamente falando,
é a questão aí que ele está falando da inteligência, né? A inteligência não está ali nem no corpo, nem no fluido vital, né? No princípio vital. Ela está gravada em outra questão, que é a questão espiritual, né? É, digamos assim, na nuvem, né? A inteligência é uma faculdade especial, é Kardec. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe, de que constitui uma individualidade, cada um assim com os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Pode-se distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos de matéria sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Né? Aí está referindo aí a os inorgânicos, nas pedras, todas essas matérias aí que não têm vitalidade. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matérias, dotados de vitalidade, porém destruídos de inteligência. Os vegetais, né? E assim sucessivamente, que você percebe que eles crescem, eles se modificam, eles se germinam, e as sementes, só que não tem, porém, a inteligência. Terceiro, é o humano, né? Os seres animados, pensantes, formados de matérias dotadas de vitalidade, e tendo mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. 62. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos. A inteligência universal. Aí o Kardec faz uma pergunta A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma desse número. A resposta bem clara aí, né? 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm sua necessidade. Olha que ele está colocando o instinto aí, né? É uma inteligência sem raciocínio. E aí o Kardec pergunta 104. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confunde. Mas muito bem você pode distinguir os atos que decorrem do instinto e dos que são da inteligência. 75. É acertado dizer que a faculdade instintiva diminui à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ela quase sempre nos guia, em algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha, gente, nós às vezes esquecemos disso, né? Das nossas coisas instintivas, né? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se ele fez uma questão no vai, né? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Olha que interessante a resposta, né? Por isso dizem aí, né, alguns, que é o primeiro pensamento, a primeira questão, que normalmente é a mais indicada, mas há controvérsia sobre isso, né? Mas que nós não sabemos interpretar os nossos instintos ainda, né? E aí o Kardec faz o comentário. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre
espontâneas, ao passo que as da inteligência resulta da combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ela se alia à inteligência, isto é, vontade e à liberdade. Então tá aí, pessoal, o que nós preparamos para hoje, né? Preparamos esses temas para hoje. E com um pouquinho mais curto hoje, mas é como que na próxima semana nós vamos entrar já na parte segunda, né? Vai falar dos espíritos. Para a gente não começar um assunto no meio, nós resolvemos deixar um pouquinho mais curto. Como eu comentei já nos estudos anteriores, nós estamos procurando deixar assim, para facilitar nossos estudos. Bom, então que a paz de Jesus, o nosso benfeitor, fique conosco. Nossos agradecimentos aí a Deus, a Jesus e a todos os nossos benfeitores por mais esse estudo. E pedimos que possamos, na próxima semana, estar aqui novamente reunidos para mais um estudo desta obra. Muito obrigado, que assim seja. Boa tarde a todos.